Olá, amados. Uma ótima manhã para todos, um ótimo dia. Estou aqui no segundo vídeo. Hoje é dia 31 de janeiro de 2019 e eu quero dar continuidade aqui, né? Vamos agora ler 1 Coríntios 3 e 4. Mas eu gostaria de ler o 1 Coríntios 2, 16, para a gente ir aqui terminando 16. Aí vai começar o verso 1. O verso 1 do capítulo 3. Né? Então vamos dar continuidade, tá? Mas vou começar no último versículo do capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Yahushua. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Yahushua. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha só, ele está falando para o povo de Corinto que ainda eram carnais, porque eles ainda não estavam entendendo as coisas do Espírito. Então ele estava falando para eles como crianças em Yahushua, para que eles pudessem entender. Então ele deu leite ao invés de comida sólida. Por quê? Porque eles não estavam ainda conseguindo entender. Então eu tinha que explicar do início o que é o espírito, o que é o carnais, porque eles ainda estavam na mentalidade carnal, na carne, na lei, não no entendimento do espírito, né? Então aqui verso 2, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha aí, ele ainda tem a visão carnais, né? Eles ainda têm essa visão carnal. Verso 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Shaul, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Entende, amado? Shaul é Paulo, tá? Por isso que o nome dele é Shaul. Então vocês veem que quando a pessoa fala, eu sou de Shaul, eu sou de Apolo, é porque as pessoas estão dando segundo a homens. E é isso que acontece nos templos hoje, amados. Porque veja, você pode perguntar se para uma pessoa, um evangélico, você vai perguntar, você é de qual religião? Eu sou evangélico. Você é evangélico? Sim, sou. E você é de qual igreja? Eu sou da Igreja Assembleia de Deus. É? E quem é o seu pastor? O meu pastor é o pastor Ciro Malafaia, da Vitória em Cristo. O meu pastor é o pastor Manuel Ferreira. Sabe, as pessoas não falam que o pastor Yahushua, que é o templo. Por quê? Porque elas estão seguindo a homens. E quando a pessoa segue a homens e não a Yahushua, esses homens não levam para Yahushua. E naturalmente esses homens não levam ao Pai, porque quem leva ao Pai é Yahushua. Então esse é o engano da religião. Então as pessoas estão na carne, por quê? Porque estão seguindo a líder religioso, não a Yahushua. Quem segue a uma denominação e a um líder religioso está na carne. Quem segue a Yahushua está no espírito. Quem é Apolo? E quem é Shaul? Ou seja, Paulo, Shaul, né? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Yahweh. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Yahweh que dá o crescimento. Ou seja, não é nós que falamos, que damos o crescimento, mas a gente fala, mas é o próprio Espírito que convence que a pessoa cresce no conhecimento, não porque um falou, mas é pelo próprio Espírito que trabalhou nessa pessoa, que revelou a pessoa. Porque muitos falam, amado, a gente fala e muitos não entendem. Por quê? Porque não estão no entendimento. Mas quando um entende, não é porque eu falei, é porque outro irmão falou, mas é porque o próprio Espírito é que mostrou a pessoa de que a verdade. Então é isso que acontece, é o Espírito que trabalha, é o Espírito que mostra. Verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um,
e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Iarro somos cooperadores, lavoura de Iarro, edifício de Iarro sois vós. Segundo a benevolência de Iarro, que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Yahushua. Então aqui ele está falando que Yahushua é o fundamento. Verso 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Iarro e que o Espírito de Iarro habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Iarro, Iarro o destruirá, porque o santuário de Iarro, que sois vós, é sagrado. Entende, mas nós somos esse santuário, o templo do Espírito, somos nós. Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, ou seja, neste mundo, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Iarro, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Shaul, Paulo, Shaul, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Isso é vosso, e vós de Yahushua, e Yahushua de Iarro. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Yahushua e despenseiros dos mistérios de Iarro. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Iarro. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuramente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um, em detrimento de outro. Pois, quem é que se faz sobressair? E que tens tu que não tens recebido? E se o recebestes, por que se te vanglorias, como se eu não tiveras recebido? Já estás farto, já estás rico, chegaste a reinar em nós. Sim, tomara renasces, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Iarro nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Yahushua, e vós, sábios em Yahushua, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa.
e não afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque, ainda que tivesses milhares de preceptores em Yahushua, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Yahushua. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Yahushua, como por toda parte ensino em cada igreja. Ou seja, ele ensina as igrejas que são pessoas. E ele está dizendo aqui, amados, no verso 17, ó, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Yahushua, ou seja, os caminhos dele em Yahushua, porque ele anda em Yahushua. E é esse caminho que ele lembra, não o caminho do apóstolo, né? Não é o caminho de Apolo, não é o caminho de um líder religioso, mas é o caminho de Yahushua. E é esse caminho que nós temos que andar, no caminho de Yahushua. Então aqui, ó, verso 18. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Yahweh consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outro com vara ou com amor e espírito de mansidão? Entende, amados? Então aqui ele nos exorta, nos ensina, né, está aqui ensinando o povo de Corinto, né, a andar no espírito, né, porque eles ainda estavam ainda com pensamentos carnais, né, na inteligência humana, seguindo a homens e não no espírito. Então a pessoa que segue a homens, que segue a líder religioso e não a Yahushua, a pessoa que segue a esses líderes estão na carne, estão seguindo na inteligência humana e não na inteligência espiritual, né? Então isso é muito marcante, né? Porque o apóstolo aqui ele tem ensinado o caminho que é Yahushua, ou seja, que nós temos que ser imitadores dele, mas imitar ele como? Andando no caminho de Yahushua, porque ele andava no caminho de Yahushua, ele andava em Yahushua. Então é isso que ele tem orientado as pessoas, a andar em Yahushua. Tá certo, amados? Então, tenham todos uma excelente tarde na presença de Yahushua e que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Até a próxima. E aí, na próxima eu lerei 1 Coríntios 5 e 6. Tá? Fiquem todos na paz de Yahushua. Um abraço.